Volta para Brasília para saber o que é que vai pegar, quais são as pautas mais importantes em debate no Congresso Nacional ao longo desta semana aqui. Tudo bom, Bruno Silveira? Bom dia. Oi, Colombo, bom dia para você, para a Lívia, para os nossos colegas e principalmente para quem está nos acompanhando. Olha, eu estou aqui no Salão Verde, por enquanto, a movimentação aqui numa segunda-feira, como normalmente acontece, não tem muita movimentação por aqui, mas a expectativa é que a partir de amanhã o Congresso volte a tratar temas importantes. Na pauta de discussões aqui está a questão daquela MP da reoneração. Na semana passada, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou que já tem uma solução para falar sobre essa questão da reoneração. Ela vai chegar ao Congresso no formato de um projeto de lei. Então, a expectativa é que o governo envie esse projeto de lei aqui para o Congresso sobre essa questão da reoneração da folha salarial para que, então, no Congresso eles possam, então, seguir com esse tema, lembrando que o governo havia vetado aquela decisão dos senadores e também dos deputados de manter a desoneração da folha salarial. Também nessa semana vai ter a discussão relacionada à PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Há uma discussão muito grande aqui na Câmara sobre como esse tema ele vai continuar. Se vai ser por uma medida provisória ou um projeto de lei, tem uma divergência entre os congressistas sobre manter essa questão como uma medida provisória. Lembrando que o PERSE apresentou alguns problemas, irregularidades, denúncias de fraudes que estão sendo investigadas pelo Ministério da Economia, da Fazenda. O ministro Fernando Haddad, antes do Carnaval, afirmou que estava contando ali com os agentes da Receita Federal para fazer um levantamento sobre esses dados do PERSE para ser apresentados, então, ao Congresso Nacional. Para amanhã, aqui na Câmara dos Deputados, está marcada uma reunião de líderes com os líderes dos partidos e também o presidente da Casa, deputado Arthur Lira. Nessa discussão, eles vão falar sobre essa questão do PERSE e também sobre um tema muito delicado aqui na Câmara dos Deputados, que foi o veto às emendas de comissão no valor de 5,6 bilhões de reais que o governo vetou. Então, nessa reunião de líderes amanhã, vão ser tratados esses assuntos. A questão da reoneração, que já está decidida, vai chegar como um PL. A questão do PERSE, se vai ser uma medida provisória ou um projeto de lei. E essa questão dos vetos às emendas de comissão. Os congressistas aqui, eles estão bem bravos com essa decisão do governo de vetar esse orçamento das emendas. Tanto que eles já conversaram com o ministro Fernando Haddad, com a ministra do Orçamento, Simone Tebet. A Simone Tebet afirmou que vai propor uma alternativa a esses vetos para os congressistas, mas os congressistas estão bravos, querem um retorno rápido do Congresso. Eles botaram até um prazo, o dia 1º de março, para que o governo apresente uma alternativa. Caso o governo não se manifeste sobre essa questão dos vetos das emendas de comissão, aí os congressistas podem até marcar uma sessão do Congresso Nacional para derrubar, então, esse veto às emendas de comissão. Então, nas próximas semanas, amanhã tem essa reunião de líderes, eles vão decidir um encaminhamento, estão em contato com o governo federal para resolver, então, essa questão das emendas. Então, hoje, segunda-feira, o Congresso está tranquilo, mas a partir de amanhã, terça e quarta-feira, quando os trabalhos voltarem, então, tem muita coisa em pauta para ser decidida essa semana aqui no Congresso Nacional. Rafael. Valeu, Bruno, conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. Quero chamar a Amanda e o Cristiano Vilela para ouvi-los a respeito do seguinte. Bom, essa agenda do Congresso é a mesma já há algumas semanas, né? A gente espera alguma espécie de avanço. É claro que com a oposição bolsonarista, o governo Lula não conversa e não tem nenhuma expectativa, mas com partidos que, em tese, compõem a base, mas ficam com um pé em cada canoa, tipo União Brasil, progressistas, esses partidos podem começar a cobrar ainda mais caro do governo no Congresso com a demonstração de força da oposição bolsonarista ontem nas ruas, ou seja, pode rolar algum efeito político para o governo Lula no Congresso Nacional a partir de uma nova demonstração de força, de musculatura da oposição bolsonarista na Avenida Paulista, como quem diz o seguinte: olha, se não me tratar bem, eu ponho os dois pés, não um só, mas ponho os dois pés na barca de lá, porque ela está bem firminha por enquanto. Ou não tem nada a ver, Amanda? Colombo, eu acho que até tem a ver, mas eu não diria que seria um fato único que faria com que esses partidos, que têm parte aliada, parte talvez majoritária, né, de republicanos, progressistas, União Brasil alinhada com o governo, se mova depois da manifestação de ontem, porque a leitura é que juridicamente não terá efeito, as investigações prosseguirão.
Bolsonaro está contra as cordas, é um ato de defesa dele ontem, é um ato de um certo desespero, né? Tentar vender uma ideia de perseguição política, de vitimização, já é uma resposta às investigações, mas a situação jurídica dele é muito complicada e é muito sensível. Por outro lado, eu não sei se esses líderes vão querer alinhar ou grudar, colar a sua imagem desde já a Jair Bolsonaro, porque ele também pode ter esse efeito meio que radioativo, assim, de kriptonita, sabe? Então, talvez seja mais aconselhável manter certa distância. Quem estava ali ontem no ato são os bolsonaristas raiz, ou são os governadores que são muito alinhados a Bolsonaro, seja porque se elegeram em função do apoio dele, como é o caso de Tarcísio de Freitas, seja porque precisam do apoio dele na próxima eleição, como é o caso de Ricardo Nunes, ou porque sempre foram alinhados. Jorginho Melo, que se elegeu com o apoio dele em Santa Catarina, antes era senador, Ronaldo Caiado já era governador, mas sempre foi muito próximo a Bolsonaro. Não tem muita novidade nas pessoas que estavam no palanque. Agora, por outro lado, o governo Lula vem costurando esse apoio dos aliados. Não vamos esquecer que na quinta-feira passada teve aquele happy hour, que foi muito bem sucedido no Palácio da Alvorada. Concomitantemente, teve uma reunião com a Comissão Mista de Orçamento e o ministro Alexandre Padilha, em que ficou combinado que até 30 de junho, 20 bilhões de reais em emendas serão liberados num cronograma acertado com o Palácio do Planalto. Isso é compromisso do presidente Lula. Os deputados vão sair com os cofres cheios e é isso que importa para eles, porque estão de olho já na eleição no segundo semestre. E o acordo sobre a MP da reoneração, que era o que mais mobilizava ali os parlamentares, foi feito também com os senadores. Será mandado, como nosso repórter disse, na forma de um projeto de lei com urgência constitucional, ou seja, precisa ser analisado em 45 dias, e essa é a maior urgência para o governo. Segundo o líder José Guimarães, eu conversei com ele na semana passada, ele já me falou, perguntei quais são as prioridades nesse primeiro mês, início de trabalhos legislativos mesmo, de fato, em março. Ele falou, resolver essa história da MP da reoneração e aí começar com a regulamentação da reforma tributária. Eu discordo da colocação da Amanda em dois aspectos. Eu vejo que, em primeiro lugar, com relação a Bolsonaro, eu vejo que hoje a polarização ela é muito clara e o mundo político, o meio político, trabalha e muitas vezes trabalha bem com essa polarização. Você vê que Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, por exemplo, que não é nem nunca foi um bolsonarista raiz, fez questão de vir ao evento. Camisa amarela, foi cumprimentar o ex-presidente Bolsonaro. Eu vejo, portanto, que nesse mundo de dicotomia, quem não estiver ali claramente alinhado ao presidente da República vai precisar, sim, estar alinhado ao outro campo político. Então, eu vejo que é um campo que vai se manter. Essa dualidade deve se manter por muito tempo. No que se relaciona às relações políticas no Congresso Nacional, o que eu vejo que pode dar o teor de como isso vai caminhar é a capacidade do governo de cumprir os seus compromissos. O ano de 2023 ficou muito marcado pela falta de entrega do governo federal de uma série de pontos que foram tratados. Por exemplo, essa MP que foi assinada no dia 28 de dezembro, no apagar das luzes do ano, em meio às festas de fim de ano, isso pegou muito mal, porque foi na contramão daquilo que estava acordado no parlamento e contrapondo uma decisão legítima do Congresso Nacional. Então eu vejo que o governo federal, agora com essa articulação política mais na mão do presidente da República, vai ter que entregar aquilo que se compromete com o parlamento, senão vai ter uma oposição ainda mais ferrenha.